Júlio, as palavras de Rui Vitória em relação a Gaetan são: não é um facto consumado, portanto, enquanto assim for, não merece o meu comentário porque eu não sou comentador desportivo. Parece-lhe uma postura correta ou acha que Rui Vitória tem razões para se preocupar com o interesse do Atlético de Madrid, altamente pressionado por este castigo? Bom, as palavras de Rui Vitória aceitam-se perfeitamente. Aliás, ele como técnico só tem que o fazer e só tem que o dizer. Portanto, para já, porque enquanto treinador, e depois porque joga com os jogadores que que a direção lhe põe à disposição para jogar. Obviamente que terá sempre uma palavra a dizer aos seus responsáveis, neste caso ao seu presidente e ao administrador do Departamento de Futebol e do Futebol. Eu gostaria que não vendesse, eu gostaria que comprassem, isto é tudo normal, quer dizer, portanto é o trabalhar em equipe e estar em sintonia. Agora, portanto, o Nico Gaetan, pois é um dos ativos do maior, um dos ativos do Benfica, que tem efetivamente mercado. Agora, é tudo uma questão também, de facto, de oportunidade. Pois para o Atlético de Madrid fazê-lo e para o Real Madrid só podem contratar jogadores até 30 de janeiro, a partir daí já não podem contratar bem, só daqui a ano e meio. Pois há um interesse manifestado e já tem algum tempo da parte de Simeone, porque gosta muito das características de jogo de Gaetan. Agora, é verdade que tudo isto também são os interesses dos treinadores, são as vontades dos treinadores. Agora, depois aqui há as vontades dos clubes e dos seus administradores e dos seus presidentes. Agora, acho que pode-se criar aqui uma janela de oportunidade para o Benfica poder fazer aqui uma boa venda. Agora, se não for por valores que Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, acha que são valores que são interessantes para o Benfica, Gaetan não vai sair. Nuno, peço-te aqui duas perspectivas. Por um lado, achas que o Atlético de Madrid vai, de facto, com todas as armas, tentar ir buscar Nico Gaetan? Por outro, achas que Rui Vitória, se perder um jogador destes, tem razões para se preocupar nesta altura do campeonato? Bom, antes de mais, se o Gaetan for a solução para todos os problemas do Atlético de Madrid, é muito fácil resolvê-los, não é? Se for a grande preocupação do Atlético de Madrid agora durante ano e meio, o Atlético de Madrid então contrata o Gaetan e vai ser sempre campeão, deixa de ter problemas. O Barcelona pode desistir de jogar a Liga Espanhola. Eu percebo a ideia. Agora, ontem li com alguma graça que o Atlético de Madrid e o Real Madrid tinham agora 16 dias para contratar por ano e meio. Eu não vejo as coisas tanto assim. Ou seja, vão ficar impedidos de inscrever jogadores. Naturalmente quererão fazer um ou outro acerto, mas mais do que contratarem, eles vão tentar é não vender jogadores. Sim. Eu penso que é mais por aí. Porque não podendo contratar, têm de segurar ao máximo os jogadores que têm. Salvaguardar os ativos que estão em todos. Podem agora, naturalmente, tentar fazer um acerto, mas depois levanta-se questões. O Simeone vai estar no Atlético de Madrid para o ano que vem. O Simeone quer o Gaetan, mas quer o Gaetan para o Atlético de Madrid, quer o Gaetan para o Chelsea, quer o Gaetan para o Manchester United. Para onde é que ele o quer, não é? O Atlético de Madrid já tem um treinador. Se o Simeone sair, já sabe que treinador é que vai buscar e esse treinador quer o Gaetan ou não. Tudo isto é muito mais complexo do que pode parecer. Fatores a ter em conta. O que me parece, sinceramente, é que nada do que esteja previsto, ou nada do que venha a acontecer, será algo que não estava previsto, seja para agora ou para depois. Ou seja, se o Atlético de Madrid, se os seus dirigentes e treinador tiverem decidido Gaetan na próxima época vai ser jogador do Atlético de Madrid, então naturalmente vão agora avançar para a contratação. Mas também te digo, se Luís Filipe Vieira tiver decidido que não o vende, também não o vai vender só porque o Atlético de Madrid agora quer. Por outro lado, a preocupação Atlético de Madrid, calma, o Gaetan tem muito mercado, não é? Já se falou do Gaetan para muitos clubes. Se não for para o Atlético de Madrid, não vai para o outro calmamente. Sim. Se realmente o Benfica quiser colocá-lo no mercado e fazer negócio com ele, vai colocá-lo rapidamente e vai vendê-lo rapidamente. Resta saber se o Benfica o quer ou não. Se o quiser, não é porque o Atlético de Madrid está pressionado que o negócio vai acontecer. É porque o Benfica quer, de facto, vendê-lo, a menos que chegue alguém e bata a cláusula de rescisão, e aí não há nada a fazer, e o Luís Filipe Vieira agarra no dinheiro e vai buscar outros jogadores para tentar compensar. Agora, perguntas-me, e olhando para o segundo lado da pergunta, se Rui Vitória terá motivos para ficar preocupado, penso que foi isso que perguntaste. Sim. Todos os treinadores têm motivos para ficar preocupados quando perdem um jogador como Gaetan. Sobretudo, e mesmo acreditando que depois haverá um esforço da parte do clube para contratar um jogador que se lhe equivalha, não quer dizer que se consiga. Às vezes fazes apostas no futebol que não correm tão bem quando seria desejado.
E nesse sentido, o Benfica terá alvos identificados, poderá tentar ir buscar jogadores, perde um pouco no processo de adaptação ao futebol português, perde bastante também com a qualidade e a importância que Gaetan já tem nesta equipa, mas lá está. Ele só sai se o Benfica já tiver previsto vendê-lo. Portanto, não vale a pena fazer uma grande novela especulação daqui. A partir daqui. Vamos ter que esperar de resto até ao final do mês para saber se vai haver alguma novidade em relação a Nico Gaetan. Entretanto, vamos, e sem demoras, para Alvalade. Falta menos de uma hora para esta ronda 18 arrancar, com o Sporting a receber o Tondela. Por lá temos o repórter António Pedro Carvalho. António, pergunto-te se já temos novidades em relação aos eleitos, por um lado, de Jorge Jesus, por outro lado, de Petit. Boa noite, Clara. Confirmam-se, já tenho aqui os 11 oficiais das duas equipas. No Sporting, apenas uma alteração em relação ao 11 que fomos adiantando ao longo da tarde. O 11 oficial do Sporting com Rui Patrício na baliza, João Pereira, ainda Everton, Naldo e Jefferson. Portanto, aqui Jesus a apostar em Everton em vez de Paulo Oliveira. No meio-campo, William Carvalho, João Mário, Adriano Silva e Bruno César, Brian Ruiz e Islam Slimani na frente de ataque. Portanto, em relação àquele 11 que tínhamos avançado como provável, apenas essa mudança, saída de Paulo Oliveira e entrada de Everton, defesa central brasileiro, que desta forma vai fazer companhia a Naldo no centro da defesa do Sporting. No Tondela, duas alterações em relação também ao 11 que fomos adiantando, uma logo na baliza, não joga Cláudio Ramos, joga Matt Jones. Depois a defesa, Otozué, Kaká, Tiquito e ainda Nuno Santos. Meio campo com Bruno Monteiro, Eldar Tavares e Rafael Guzo. Depois aqui uma alteração, não joga Dolimenga, joga sim Romário, Baldé, ainda Wagner e Nathan Júnior. É este também que estamos a ver neste momento, o 11 oficial de Petit e da equipa do Tondela para este jogo aqui em Alvalade. Mas em relação aos 11 prováveis, não há muitas alterações a registar. Confirmam-se essas baixas. No Sporting já se sabia, Teo Gutierrez não está ainda em condições físicas e por isso ficou fora dos convocados. Quanto ao Tondela, confirmam-se também essas 5 baixas, Tinoco e Murilho por lesão, e os castigados, Bruno Nascimento, Luís Alberto e também Lucas Sousa. Há mais adeptos aqui no exterior do estádio de Alvalade. As portas já abriram. Voltamos daqui a pouco então aqui a Alvalade para ouvirmos os adeptos antes deste jogo que marca então o arranque da segunda volta da Liga Portuguesa. António Pedro Carvalho, então, nesta contagem decrescente para o jogo que arranca às 8h30 em Alvalade e que vai opor então o Sporting ao Tondela. Viramos agora a agulha para o Futebol Clube do Porto, que anda à procura de um treinador. Sabe-se que o nome de André Vilas-Boas tem surgido como uma hipótese para tomar conta do plantel dos Dragões e ainda hoje o técnico português deixou uma mensagem enigmática na página do Facebook. Tenho um sonho. Limitou-se a escrever o treinador do Zenit, que logo viu o perfil cheio de comentários de adeptos do Futebol Clube do Porto a pedirem o regresso ao Dragão. Recorde-se que, na sequência do despedimento de Roland Lopetegui, Vilas-Boas foi logo apontado como um dos possíveis sucessores, embora um eventual negócio fosse sempre muito difícil de concretizar. Entretanto, o Zenit prossegue o estágio no Qatar e, no final do mês de janeiro, vai participar num torneio na região do Algarve. Imbolá pode estar de saída do Futebol Clube do Porto. O médio não tem rendido o esperado e os Dragões estão dispostos a ouvir propostas. O médio francês tem sido um dos grandes flops desta temporada, mais ainda por ter sido a transferência mais cara do futebol português. Os Dragões pagaram no verão passado 20 milhões de euros ao Marselha pelo jogador, que pode estar então de saída. Stoke City, AC Milan e Inter estão nos interessados, são os clubes interessados no jogador, mas os azuis e brancos fixam para já a fasquia nos 25 milhões de euros.
Ainda em tempo de entradas e saídas, o Futebol Clube do Porto oficializou ontem a contratação do avançado sul-coreano Suk, que se destacou na primeira volta do campeonato ao serviço do Vitória de Setúbal. Bem-vindo, Suk. Pode ler-se nas diferentes plataformas do Futebol Clube do Porto, nas redes sociais, a acompanhar uma fotografia do jogador de dragão ao peito. O Suk, de 24 anos, vinculou-se aos azuis e brancos até 2020 e fica com uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros. O Futebol Clube do Porto, que também hoje lançou duras críticas a Nuno Almeida, árbitro do jogo de quarta-feira com o Boa Vista, e acusou a Federação Portuguesa de Futebol de não querer os portistas na final da Taça de Portugal. Na newsletter diária, o Futebol Clube do Porto avança, e passo a citar, que, pelo que se viu no Bessa, a Federação não quer o Futebol Clube do Porto no Jamor, mas pode ser que agora as coisas mudem. Afinal, somos o clube mais a sul na competição, o que talvez faça ser merecedores de outras mordomias. O ataque à Federação continua. Para o derby do Porto, a riquíssima Federação, sem olhar a despesas, designou um árbitro do extremo sul, porque Timor já não é nosso. E o que fez o Sr. Nuno Almeida? Simples, um rigor exemplar com os jogadores do Futebol Clube do Porto e uma complacência de bradar aos céus com os jogadores do Boa Vista. Nota então para as críticas duras dos azuis e brancos à Federação Portuguesa de Futebol. E é depois de vermos estas palavras deixadas então pelo Porto e ligadas à Federação que voltamos à conversa. Mais uma vez começo pelo Alexandre. Como é que vê estas palavras do Porto num ataque tão cerrado à Federação, dizendo a Federação não nos quer na final da Taça? E a nós também não, porque nós recebemos a comunicação que não poderíamos utilizar um determinado jogador, o nosso central Diego Carlos, quando a equipa já estava em estágio, na iminência do jogo, quando nada fazia prever que não o pudéssemos utilizar, porque o jogo de suspensão que se previa que seria aplicável já tinha sido cumprido, portanto, naturalmente o jogador estava convocado e já foi com a equipa em estágio que se teve de fazer uma adaptação a 24 horas e a equipa acabou por jogar com menos um central e com um médio defensivo adaptado a essa posição e, enfim, portanto, de algum modo, há pouco falávamos aqui na forma como os clubes estão a expressar, eu julgo que esta altura do ano, lá está, enfim, tem entusiasmado alguns e alguns são mais veementes na forma como demonstram a sua indignação. Mas tenho pena porque o clube mais a sul em competição era efetivamente o Estoril Praia. E era o único representante da Associação de Futebol de Lisboa. Portanto, de algum modo, tenho pena que não tenhamos continuado. Mas parece-me, lá está, cada vez mais começa a ser nota recorrente a utilização dos meios sociais para expressar indignações contra instituições. E tornou-se moda, de facto, começa a tornar-se moda. Eu vou começar também a utilizar a minha página institucional para eventualmente lançar algumas questões que considero pertinentes para o futebol português, porque me parece de facto que lá está, criam-se as tais situações que por vezes começam a roçar ou até onde devemos ir ou até onde não devemos ir. E começa a banalizar-se a forma como se está a comunicar, em relação ao Conselho de Disciplina, em relação à Federação Portuguesa de Futebol, em relação a árbitros, em relação ao Conselho de Arbitragem, enfim, lá está, não é este o meio correto. Eu compreendo a indignação de todos e julgo que todos têm na intransigente defesa dos interesses das suas instituições, por vezes sentem a necessidade de comunicar desta forma. Agora, estamos a falar ainda por cima uma comunicação num jogo em que o Futebol Clube do Porto, com inteira justiça, passou à eliminatória seguinte. E mesmo assim expressa-se desta forma. De forma que quem são os verdadeiros destinatários desta mensagem, lá está, tal como das mensagens anteriores aqui de Facebooks que nós falámos, quem eram também os verdadeiros destinatários. O Nuno e o Júlio já deram algumas respostas sobre isso, mas de algum modo parece-me que lá está, começamos a entrar por uma onda que não é de facto a melhor ou a mais desejável. Uhum. Nuno, viro agora a conversa para ti. Por um lado, achas que a Federação tem quereres e vontades, como alega o Futebol Clube do Porto neste comunicado? Tem, mas é contra todos os clubes, porque eu nunca vi nenhum elogiar, sinceramente. Portanto, a julgar pelas reações de todos, a Federação odeia todos os clubes e quer e não que quer todos ninguém acabem, no Jamor. Quer que todos os clubes acabem, seguramente, e está à espera apenas de uma oportunidade
para conseguir desferir o golpe fatal. Passando a ironia, naturalmente, há erros, quer das federações, quer dos clubes, quer na forma como se comunica. A mim o que me faz impressão, e o Alexandre muito bem disse, qualquer dia vai começar a usar a sua página institucional de Facebook para colocar questões que lhe pareçam importantes para o futebol. E o que me parece incompreensível, de alguma forma, é que, e o Alexandre é do clube, não é da SAD, não é presidente da SAD, portanto há esta distinção, mas acaba por estar muito envolvido, até porque o clube tem uma parte importante das ações na SAD. O que me faz alguma confusão numa análise que vai um bocadinho além daquilo que estamos aqui a falar é: o futebol é um negócio de todos os clubes. E no estrangeiro, nomeadamente, por exemplo, pegando no exemplo dos Estados Unidos, o que tu tens é os clubes todos a unirem-se para que o seu espetáculo, para que aquilo que vendem às pessoas seja melhor, seja mais forte. Em Portugal tu tens uma perspectiva inversa, em que todos atacam o negócio para tentar tirar algum partido do ataque que fazem. Naturalmente, o Futebol Clube do Porto ataca a Federação, diz isto. Está a dizer... Há para começar, uma amizade muito pouco amigável entre Pinto da Costa e Fernando Gomes, como sabemos. Fernando Gomes não é neste momento uma pessoa estimada no Futebol Clube do Porto. Mas isto não vai exatamente para Fernando Gomes, esta mensagem, apesar de também lhe chegar. Isto vai claramente para os árbitros. Atenção, nossos jogadores são alvo de entradas violentíssimas e não há punição. Há quase, em Portugal enraizou-se aquela lógica do quem não reclama não vai ser ouvido, quem não reclama não é filho de boa gente. E em vez de se pensar o contrário, que é todos juntos, então isto está mal, perceberem? Está mal efetivamente, então como é que se resolve? Porque a verdade é, o que todos querem, a dada altura, é tirar partido das suas reclamações. Claro. Ninguém quer, ambicionam todos, se calhar, naturalmente, a um bem comum, desde que eles estejam melhor. E esta é a verdade. Todos os clubes tentam pressionar à sua maneira, porque depois há uma questão que é, tu ouves um dirigente, e isto já todos passámos por isto, e já todos contactámos. Uma pessoa chega ao futebol e diz, eu não vou ser como os outros, e não vou dizer a mesma coisa. Mas depois? E passado um ano, na melhor das hipóteses, está a dizer, porque já se sente que foi prejudicado em 2 ou 3 jogos. E depois começam-lhe a dizer, estás a ver, tu não dizes nada, mas como não dizes nada, estás a ser prejudicado. Eu vou pegar numa deixa tua mesmo para aproveitar termos aqui o presidente do Estoril. Alexandre, em relação a uma questão em que o Estoril pode, e parece ter sido prejudicado, falando de Danilo e da mudança precisamente para o Futebol Clube do Porto, pergunto-lhe em que estado é que ficaram os direitos de formação reclamados pelo Estoril? Ainda estamos a aguardar que nos seja fornecida a cópia do contrato, que foi celebrado segundo informações com outro clube envolvido, neste caso com o Portimonense, e julgo que quer nós, quer o futebol português, era importante que recebesse informações sobre esse tema, porque quando analisamos o regulamento da FIFA, no que respeita aos direitos de compensação e à compensação pela formação, que é um trabalho absolutamente inestimável que os clubes fazem em Portugal e em vários países, onde é absolutamente decisivo dentro da responsabilidade social e no papel, lá está, que falávamos há pouco também, de formação de cidadãos. Estas verbas são precisamente para isso. Isto são as verbas, precisamente, que ajudam e que servem para criar mais ferramentas e melhores infraestruturas para que os clubes desempenhem esta missão, que para mim, continuo a dizê-la, é a mais importante missão que os clubes têm em Portugal. Quando estamos fora da lógica profissional a prejudicar estas circunstâncias, quando, por exemplo, falamos aqui de verbas que podem ser suficientes para vários orçamentos de escalões jovens, é sem dúvida grave que não sejam mais céleres os mecanismos de entrega destas verbas que são obrigatórias por via regulamentar, via FIFA, via Federação e, naturalmente, na relação entre os clubes. Quando, sobretudo, vemos relações que são bem esclarecidas com outros clubes pelo meio, para ultrapassar circunstâncias de pagamento destas verbas, que eu espero que, de facto, não seja esta a situação. Eu acredito que, uma vez fornecida a cópia do contrato, ou pelo menos a relação ou a forma como estas percentagens ficaram divididas, penso que também é importante para o Marítimo e para os adeptos do Marítimo e para os sócios do Marítimo saberem
porque eu recordo-me de declarações do Presidente do Marítimo, uns meses antes do Danilo ser vendido do passe do Danilo ser vendido para o Futebol Clube do Porto. Recordo-me precisamente no momento em que ele afirmava que era o maior ativo que o Marítimo tinha e que ia ser feita uma venda muito importante para o clube. Segundo um site que andou por aí com versões de contratos, que me parece que de facto não era o contrato na sua versão final, a ser verdade o que lá está, que penso que já foi desmentido pelos envolvidos, mas num cenário desse então era uma coisa perfeitamente rocambolesca. Mas lá está, que prejudica também o futebol e que prejudica o trabalho que os clubes têm a desempenhar. Eu acredito perfeitamente que estas verbas são muito, mas muito importantes. E há vários clubes prejudicados no meio deste trajeto. Nós tivemos o privilégio de contar com o Danilo Pereira durante vários anos na nossa formação, mas ele depois, quando saiu do Estoril, e foi precisamente para o Benfica, e onde teve também, antes de depois avançar numa aventura em Itália com o Parma. De forma que este cenário, enfim, quer os clubes anteriores, quer os clubes posteriores, enfim, há toda aqui uma situação que está ainda por esclarecer e que, para bem do futebol juvenil e do futebol de formação e deste papel, é importante que de facto se esclareça. Nós nunca necessitámos de recorrer a vias judiciais para situações deste género, nem parece que faça qualquer sentido, até porque temos excelentes relações com todos os clubes no panorama nacional, mas é importante que se clarifique, sobretudo porque estamos a falar de um jogador que é titular na Seleção Nacional, tem sido titular, tem jogado várias vezes e que, de algum modo, tem singrado, e com grande sucesso nosso, vemos isso com muita satisfação, tem singrado no Futebol Clube do Porto e tem feito uma carreira absolutamente notável. É o tal exemplo e é a tal aposta que é importante que os clubes façam na formação de jovens para que tenham muitos. Todos desejamos é que existam muitos Danilos, não é? Porque lá está, porque vêm depois precisamente para poder vender nesta altura do... E não só, e os clubes conseguirem receitas pelos seus próprios meios e pelo trabalho que fazem na formação destes jovens. E não estarem dependentes de outras instituições ou de entidades públicas, que nós sabemos também não é um momento para isso. Portanto, há meios no futebol, por si só, para que os clubes desempenhem bem esta sua missão, que eu continuo a dizer e repito, é a mais importante missão no futebol.